Estamos aqui no Congresso da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Hoje eu tenho o prazer, a honra de entrevistar o meu amigo Dr. Renato Lopes. Como vocês sabem, o Dr. Renato é um brasileiro já nos Estados Unidos há 14 anos, professor da Duke University. E hoje ele nos brindou com duas excelentes palestras com assuntos altamente atuais e bastante interessantes. Dr. Renato, uma das grandes questões que até então nós não tínhamos resposta era em relação à anticoagulação oral, particularmente em pacientes com fibrilação atrial e doença arterial coronária crônica. Hoje nós temos vários estudos, principalmente o estudo Augustus, do qual você foi o primeiro autor, que já nos deu muitas respostas. Então, como é que você vê hoje em relação à anticoagulação nesse perfil de paciente, tanto no contexto de síndrome coronariana aguda como coronariopatia crônica? Primeiramente, obrigado, Luciana, prazer estar aqui com você e com o seu grupo aqui no Congresso da Sobrac, realmente é um grupo muito, um congresso de alto nível e que realmente sempre muito saudável essa interação e troca de experiências. Então, como você disse, realmente esse é um dos tópicos mais duvidosos da cardiologia, porque a gente não sabia o que fazer e a gente sabe que a quantidade de combinações de drogas são inúmeras, né? A gente tem 2,8 milhões de opções para tratar esses pacientes hoje em dia. E hoje, com o estudo Augustus e mais os outros três que aconteceram, né, o estudo Redo, o Pioneer e o Intrust, acho que a gente tem uma boa noção hoje de como fazer. E, resumidamente, é o seguinte: o doente que apresentou com síndrome coronariana aguda, com ou sem a angioplastia, o que é a nossa conduta hoje? A gente vai usar o anticoagulante, a gente vai usar um inibidor P2Y12, que pode ser o clopidogrel para a grande maior parte das vezes, e a gente vai manter a aspirina só durante o tempo de internação hospitalar, ou seja, 3, 4, 5, 7 dias, dependendo do que como o doente evoluiu. A gente aprendeu que essa quantidade de aspirina, né, no começo é importante, mas a gente aprendeu que na hora da alta é seguro parar a aspirina e manter só o anticoagulante mais o inibidor P2Y12. Por quê? Porque para a grande uma parte dos pacientes a aspirina vai acrescentar somente o risco de sangramento e não vai dar nenhum benefício em redução de eventos isquêmicos adicionais. Então essa hoje é o padrão que a gente vem preconizando, ou seja, parar a aspirina na hora da alta. Isso, e a partir de um ano a conduta é a mesma? Não, então essa é uma outra pergunta muito importante. A gente estudou até 6 meses até 1 ano. Então a gente estudou que a gente pode manter, para síndrome coronarianas agudas, a gente mantém o clopidogrel até por 12 meses. Para angioplastias eletivas, a gente vai manter por todos os 6 meses. E aí você pode parar e manter só o anticoagulante. O que a gente não sabia é o que fazer depois de 12 meses numa síndrome coronariana aguda. Será que a gente podia parar o antiagregante plaquetário e manter só o anticoagulante? E é um público difícil de estudar, porque essa população é de alto risco, é difícil você manter esses doentes no estudo. Mas recentemente teve um estudo apresentado no Congresso Europeu, que foi o estudo AFIRE. E esse estudo mostrou basicamente que parar o antiagregante plaquetário em 12 meses e continuar apenas com o anticoagulante é a melhor maneira. Porque o grupo que estava recebendo o anticoagulante junto com o antiagregante, na verdade, teve mais sangramento e maior mortalidade. Então hoje a gente conseguiu aprender que na fase aguda a gente mantém a aspirina por alguns dias, aí para por torno do 7º dia, mantém até 12 meses só o anticoagulante e o inibidor P2Y12 e a partir de 12 meses a gente vai para a grande maior parte dos pacientes só com anticoagulantes, sem antiagregante plaquetário. Perfeito. Um outro subgrupo muito interessante é em relação aos nefropatas crônicos, né? E a gente recentemente também teve alguns resultados interessantes nesse tópico. Como é que você vê em relação aos novos anticoagulantes, especificamente no grupo de pacientes dialíticos? Essa é uma pergunta muito importante, porque infelizmente os pacientes dialíticos ou com uma taxa de filtração glomerular muito baixa, abaixo de 25, 30, foram excluídos dos grandes ensaios de FA e a gente realmente não sabia como tratar esses doentes. Existem alguns dados observacionais mostrando que a apixabana pode ser uma droga interessante, mas, de novo, não são dados provindos de estudos randomizados. Recentemente, há 4, 5 dias atrás, o nosso grupo apresentou no Congresso do American Heart o estudo chamado RENO-AF, que foi o primeiro estudo randomizado testando a apixabana versus varfarina para paciente dialítico e com um CHA2-VASc de 2 ou mais. E a gente queria ter randomizado 780 pacientes, mais ou menos, e por questões operacionais, de funding, questões de logística, é uma população muito difícil de estudar, a gente acabou conseguindo randomizar só 154 pacientes, e o que a gente mostrou é que as taxas de sangramentos foram comparativas
entre a apixabana e a varfarina, e as taxas de AVC foram comparativas entre as taxas entre a apixabana e a varfarina. De novo, estudo que acabou sendo pequeno, vai ser um estudo muito mais exploratório, mas que nos dá esse dado adicional, primeira vez randomizado, que as taxas de eventos foram similares. Perfeito. E a sociedade americana, até um tempo atrás, contraindicava o uso dos novos anticoagulantes orais em pacientes acima de 120 quilos. Como é que fica essa questão de extremo de peso? Outra pergunta extremamente importante, né? Você está tocando aí nos tópicos mais controversos, e realmente a Sociedade de Trombose e Hemostasia Americana contraindica, né, os novos anticoagulantes por falta de dados, e a gente publicou, na verdade, um paper muito importante esse ano no Circulation, olhando em pacientes acima de 120 quilos e até numa população acima de 140 quilos, com um N um pouco menor, e na população abaixo de 60 quilogramas. E nesse caso foi a apixabana, porque foi um subestudo do estudo Aristóteles, e o que a gente mostrou foi que a apixabana nas doses padrões foi muito eficiente e segura para os pacientes acima de 120, acima de 140 quilogramas, e surpreendentemente, Luciana, abaixo de 60 quilogramas, a apixabana foi ainda mais segura, ou seja, houve uma interação positiva mostrando uma segurança adicional no paciente com baixo peso. Então lembrar que a gente vai fazer o ajuste da dose se tiver baixo peso de pelo menos mais um outro critério, idade acima de 80 ou a creatina acima de 1,5, mas se só tiver o peso abaixo de 60, a gente vai usar a dose de 5 miligramas e os resultados foram muito consistentes, com um padrão de segurança muito impressionante. Quer dizer, o uso dos novos anticoagulantes está se ampliando agora para uma gama de população ainda maior, né? Sem dúvida. E o que você consideraria como alguma característica comum dos DOACs que seria favorável em relação à utilização da antagonista de vitamina K? Então, na verdade, existem diferenças importantes entre os DOACs e eu diria que talvez a característica mais comum de todos eles em relação aos inibidores de vitamina K é uma consistência na diminuição de risco de sangramento intracraniano. Em grau maior ou em grau menor, em média 52% redução de risco de sangramento intracraniano, que a gente sabe que é a maior complicação, a mais temida que quando a gente usa um anticoagulante no paciente, e isso hoje eles têm todos em comum. Então hoje essa é para mim a maior indicação de por que a gente tem que usar um novo anticoagulante ao invés dos inibidores de vitamina K. E para realmente quase que zerar essa complicação, nunca a gente consegue zerar em medicina, mas para a gente diminuir demais o risco de sangramento intracraniano, a gente sabe que hoje, se eu usar um DOAC, se eu parar a aspirina concomitante, que infelizmente ainda 30% das pessoas usam desnecessariamente, e se eu fizer um controle rigoroso da pressão arterial, o meu risco de sangramento intracraniano vai ser perto de zero e, consequentemente, vai ser muito seguro anticoagular esse paciente e obter o benefício na redução do AVC.